Jesus não nos escondeu que passaríamos pelo dia mau e também que teríamos angústia nesse mundo. O medo é algo humano, porém a gente não pode deixar que o medo ultrapasse a nossa fé. E Jesus Cristo ele nos ensina a fazer isso, se mantendo firmes ali na perseverança de oração e em alimentar-se da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Ele diz: Eu sou a palavra, a verdade, o caminho, a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós temos de fato a fortaleza que nós precisamos na nossa vida espiritual, porque nós estamos, como Efésios 6 nos ensina, é uma guerra espiritual. Nós estamos aqui contra principados e potestades, e não aqui contra pessoas que se levantam. Apesar de que uma pessoa se levante, nós entendemos que muitas vezes a pessoa não é uma pessoa que se encontrou ali com Cristo Jesus. E todos nós estamos sujeitos à mesma paixão, estamos sujeitos às mesmas paixões, estamos sujeitos a errar. Então, Jesus Cristo ele nos ensina a suportar os fracos e também nos ensina a suportar o dia mau, as angústias, o medo. Tanto que nós vemos Jesus ali no Monte da Oliveira passar por tamanha angústia, mas mesmo diante de tamanha angústia, Jesus ele preservou ali o temor ao Senhor, o respeito ao orar, ao se comunicar com Deus. Então, nós podemos aprender dia após dia em Jesus Cristo que a perseverança na oração, ela renova o nosso coração, a nossa mente e nos fortalece para que a gente não caia em tentação. E no dia mal nós estamos fortalecidos onde? Em Jesus Cristo, na palavra de Deus, se alimentando, que é Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou a palavra. Então nós devemos alimentar da palavra em Jesus Cristo e perseverar em oração, porque assim de fato estamos firmes para que, vindo a tempestade do dia mau, a gente seja como a palmeira, bate o vento, mas não quebra, enverga, mas não quebra. De fato, a gente esteja ali firmes na palavra de Deus e na oração, para que as nossas emoções não sejam uma sugadora da nossa fé, e sim que as nossas emoções elas estejam no lugar certo. E entendamos que tudo que Deus nos deu é bom, as nossas emoções, o nosso lado racional. Nós somos um ser humano integral, uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Tudo que Deus fez é bom e tudo tem o seu lugar, mas somente Jesus Cristo pode de fato nos ensinar o equilíbrio de tudo isso, de modo que a gente viva aquilo que Deus tem para nós, não aquilo que pessoas ensinam, como os fariseus ensinavam. E de fato, a vontade de Deus, para que a gente não se perca na vida espiritual, pensando estar caminhando uma vida espiritual ali no conhecimento da palavra correto e se direcionar, por exemplo, como Saulo, que era conhecedor da palavra de Deus, mas ia contra a vontade de Deus, perseguindo os cristãos. Então, na Bíblia, nós podemos ver como há caminhos de distrações e de inclinações carnais também dentro da vida espiritual. E em Jesus Cristo, nós podemos buscar essa fortaleza para que as inclinações carnais e as distrações desse mundo não entre na nossa vida espiritual, não nos afaste do foco em Jesus Cristo, para que o medo não sugue a nossa fé, mas também nos traz a consciência de que não precisamos nos sentir culpados por sentir momentos de fraqueza, de medo, de angústia, e sim que nesses momentos nós devemos nos buscar apegar mais a Jesus Cristo, a sua palavra, a sua oração, a nossa conversa com Deus, para que de fato não caiamos em tentação, porque como Jesus nos ensinou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele tudo passou, ele sabe como é estar na nossa pele. Então somente ele pode nos ajudar, o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Tem momentos sim que nós vamos ser ajudados por pessoas, mas há momentos que somente Jesus Cristo é capaz de nos entender. E nós podemos lembrar ali quando Jesus disse aos discípulos: por que dormem? Se colocar em oração. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente deve perseverar em oração para que a gente não caia em tentação. Então, não importa títulos, cargos espirituais, o nível de maturidade que estejamos na vida espiritual, todos nós
Quem dirá o servo não é maior, seria maior que o servo seria maior que o seu senhor? Obviamente que não. Então, se até Jesus Cristo esteve exposto ali à angústia emocional, quem dirá nós? Então, não precisamos nos sentir culpados por passar por dias de fraquezas emocionais, desequilíbrios emocionais, por dia de angústia. Mas o que nós fazemos com isso é que diferencia o nosso, a nossa jornada. Se de fato vamos permanecer firmes ali em Cristo Jesus. Porque se a gente se apega no que Jesus Cristo diz, no que a sua palavra diz, na oração, nós estamos tendenciados a um caminho de estar realmente mais fortalecidos, de estarmos firmes. Mas se a gente simplesmente permite que os medos ou a palavra de pessoas levantadas por inimigo para tentar atrapalhar a obra de Deus na nossa vida, nos sugue a fé, a confiança na soberania de que Deus cuida de todas as coisas, de que Ele em tudo trabalha para o nosso melhor, que Ele tem todos os poderes na mão, que o Senhor, Ele é soberano. Essa casa pode estar firmada em fragilidade, um castelo de areia, que de fato a gente esteja em rocha sólida, que é o único, Jesus Cristo, a palavra. E na palavra ele nos ensina a perseverar em oração, porque a oração é o que nos conecta com Deus. A oração tem poder, ela nos blinda, ela nos dá refúgio emocional, ela fortalece e alinha nossa mente com a mente do Senhor. Então, que a gente não seja pessoas imaturas e ingênuas, no sentido de tentar lutar a guerra espiritual com armas físicas, e sim que de fato a gente entenda que é só em Jesus Cristo que a gente consegue vencer esse mundo. Então é na palavra, na Bíblia e perseverantes em oração, em Cristo Jesus, que nós podemos vencer esse mundo, porque Ele é o caminho que nos leva a Deus. Só assim, de fato, nós conseguimos vencer as astutas ciladas do inimigo, porque nós não estamos aqui somente contra as nossas inclinações carnais, as nossas emoções. Nós temos o inimigo de nossas almas. Nós passamos por vezes, sim, por processos de ataques espirituais, mas em tudo Jesus Cristo nos protege e está do nosso lado para nos livrar. E Ele não nos dá um fardo maior do que podemos aguentar, suportar. Então, diante disso, que a gente tenha consciência que o que importa é nos mantermos na persistência, é só se manter na persistência do relacionamento com Deus, através da oração e da palavra, da busca por obediência a Deus, se alimentando da palavra em Jesus Cristo e se mantendo perseverante em oração, porque assim nós encontramos a fortaleza em Cristo Jesus, a rocha, o esconderijo do Altíssimo, que é quando nós temos relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Então, nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque nós somos guardados por Deus. Mas a gente tem que buscar, de fato, o direcionar através de oração, nos direcionarmos a Deus, a de fato bater a porta para que ela se abra e não ficarmos ali em posição de prostração, porque de fato nós devemos agir para tomar posse da terra prometida, nós devemos caminhar até Deus, caminhar até a terra que Deus tem para nós. A cada uma das promessas que Deus tem aqui na terra para nós, nós devemos caminhar até elas. E nós só conseguimos isso em Cristo Jesus, através da oração e da palavra em primeiro lugar, porque nós devemos estar firmados em Deus para que de fato a gente chegue preparados, assim como Josué e Caleb, ao adentrarem ali, eles precisaram seguir em obediência à vontade de Deus. Mas como seguir em obediência à vontade de Deus se nós não tivermos relacionamento com Deus em Cristo Jesus? Então, somente Cristo Jesus pode nos fortalecer e nos direcionar para os caminhos certos, para que a gente não caia nas tentativas do inimigo de nos tirar da linha da obediência, de tentar nos desviar do foco que Deus tem para cada um de nós em cada fase da nossa vida. E é na palavra e na oração em Cristo Jesus que nós conseguimos essa blindagem para tomar posse das terras prometidas que Deus tem para nós
na terra. E também para que a gente não se perca e continue lutando um bom combate, guardando a fé em Cristo Jesus ao longo da jornada aqui na terra, para que a gente preserve a nossa fé e a nossa fé não desfaleça. É somente em Cristo Jesus, na palavra, se alimentando da Bíblia e da oração, porque isso fortalece o nosso espírito e de fato nos ajuda até a casa firmada na rocha e não na areia. E de fato conseguimos o verdadeiro sustento em Jesus Cristo, que é o nosso único caminho que nos leva à eternidade. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Meu Pai, eu entro na tua presença, eu te agradeço por essa mensagem abençoada, Deus. Eu te peço, não nos deixa, Senhor, cairmos nas ciladas do inimigo, tentando nos tirar daquilo que realmente importa, a nossa aliança com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus, que nós precisamos dia após dia ter focados em Cristo Jesus, se alimentando da palavra, mantendo perseverantes em oração, para que de fato a gente cultive esse relacionamento e a gente tenha a fortaleza do nosso espírito, para que vindo as astutas ciladas do inimigo, a gente não caia em tentação, nem nas inclinações da nossa carne. Então eu te peço, Senhor, ensina o nosso coração a de fato ter alegria em consumir em constância a palavra da Bíblia diariamente, se perseverar em oração e buscar o foco em Cristo Jesus, para além das aparências, mas em coração, em espírito e verdade, para que de fato a gente tenha toda a estrutura necessária para lutar guerras espirituais, ciente de que não é com armas terrenas que se entra nessa guerra espiritual, e sim pelo teu espírito e não pela nossa força humana. Então que de fato a gente busque o teu espírito diariamente, se alimentando da tua palavra em Cristo Jesus e perseverando em oração. É o que eu te peço por toda a sabedoria e estrutura para isso e transformação. Não nos deixe cair, meu Pai. Não deixe que a nossa fé desfaleça. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho Jesus e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus.